Olá a todos. Vamos mais um momento de reflexão pelos momentos que estamos enfrentando. E vamos pedir ao Pai a sabedoria de assim podermos fazer o nosso melhor. Do livro de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Plenitude, capítulo 1, o sofrimento. O sofrimento não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Fenômeno de desgaste pelas alterações naturais da estrutura dos órgãos, à medida que a energia se altera, advém a deteriorização do invólucro material que ela vitaliza. Essa disfunção faz-se acompanhada pelas sensações desagradáveis da angústia, desequilíbrio e dor, conforme seja a área afetada no indivíduo. Desse modo, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quanto aqui estagiam rumando para planos mais elevados. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativo adiantamento. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Nessa fase dos interesses imediatos, todo um emaranhado de paixões primitiva propele o ser na direção do gozo sem a ética necessária ou sentimento de superior eleição e o atira nos cipoais dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus, que lhe destroem a imunidade, instalando-se incansáveis devoradores. Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações, das obsessões cruéis. Portanto, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo a eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais características do estágio espiritual. É a sensibilidade emocional que filtra a dor e a exterioriza. Com ela reduzida, as agressões de toda ordem recebem resposta de violência e agressividade. Então, nós vamos parar aqui para meditar. Toda a nossa busca está em reconhecer, em nos perceber como filhos que estamos na condição de aprendizes, dentro dessa busca que tanto foi advogada por Jesus, para que a gente pudesse atingir uma evolução mais interessante na compreensão íntima do nosso dever. Porque acima de todas essas mazelas que ainda carregam, o nosso entendimento, destaca-se o exemplo de um Jesus lecionando, pelo amor, a vitória sobre o sofrimento durante toda a sua vida, principalmente nos momentos culminantes, no Gólgota, e daí a ressurreição. Nós temos que parar no momento atual, fazermos as nossas reflexões. Temos que entender o porquê de tudo isso que estamos vivenciando e para que e por que é necessário essa nossa experiência encarnatória.
podemos olhar com um olhar mais amplo e nos postarmos um grau a mais de entendimento e ainda sermos gratos pela oportunidade que estamos assim, nesse reflexo sagrado do Pai ao planeta Terra. Porque quanto mais nós nos unirmos em gratidão pela vida, quanto mais nós nos unirmos nas mudanças éticas, morais, quanto mais formarmos uma rede emocional elevada, mais iremos ajudar o planeta nesse momento de entendimento que ainda para poucos ocorre, que estamos passando para um mundo de regeneração. E aí eu fui buscar para complementar a natureza da psique de Jung. É justamente a existência de uma consciência individual que torna o homem consciente, não só de sua vida exterior, mas também de sua vida interior. Da mesma forma que o meio ambiente assume um aspecto amigável ou hostil para o homem primitivo, assim também as influencia do inconsciente lhe aparece um poder contrário com o qual ele deve conviver como convive com o mundo visível. Suas inumeráveis práticas mágicas servem para esse objetivo. No nível mais alto da civilização, as religiões e as filosofias preenchem essa mesma finalidade. E sempre que um tal sistema de adaptação começa a faltar, surge um estado geral de inquietação e se fazem tentativas de encontrar novas formas adequadas de convivência com o inconsciente. Então, nós estamos vendo no momento atual um consciente coletivo que vibraciona em termos de entendimento ou não entendimento desse processo, mas que faz um pulsar de necessidade de mudança de patamar de ação. Então nós temos que fazer esse movimento. Nós todos temos que nos propor a fazer essa mudança necessária para organizar de novo o planeta Terra. Aí eu fui em Anne Besant, o cristianismo esotérico, e ela vai falar para nós aqui. A admiração manifestada por Jesus, quando Nicodemo se mostra incapaz de perceber sua linguagem, evidencia a que ponto essas imagens eram familiares aos judeus místicos. Tu és um doutor em Israel e não conhece essas coisas? Outro preceito de Jesus que continua uma palavra obscura para seus fiéis é o seguinte: sede, portanto, perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. O cristão ordinário sente-se incapaz de observar esse mandamento. Com toda a fragilidade, toda a fraqueza própria à alma humana, como poderá ele tornar-se perfeito como o próprio Deus? Julgando impossível a tarefa que lhe é imposta, despreocupa-se e abandona. É o que nós estamos vendo, né? Quando Besant trouxe esse processo para que nós viéssemos entender que a infantilidade coletiva, para se tornar em essência a essência de Deus, prefere abandonar o caminho e continuar rodopiando nas sombras, que assim sobrecarrega as atitudes e que leva ao sofrimento, como assim nós começamos esse momento de reflexão. Então está na hora da gente despertar, está na hora da gente abrir a nossa porta íntima para a realidade ao qual nos encontramos
e nos permitirmos dar o primeiro passo em direção a Jesus e seguir os mandamentos e seguir o que Ele assim propôs como caminho e diretriz. Porque, como Joana de Ângeles fala, o sofrimento ele é um produto do homem. Ele forma, pelo que ele consegue observar através dos seus sentidos e entendimentos, a sua plenitude de paz ou seu desaterro no sofrimento. Então venhamos todos fazer uma proposta daqui para frente, sermos melhores a cada dia, amarmos mais, compreendermos mais, aceitarmos mais, trabalharmos melhor a nossa paciência e a nossa quietude no íntimo, porque somos todos filhos em ascensão e precisamos formar a rede da pacificação tão necessária no mundo que está tão conturbado de ações impensadas, porque desnorteado o homem se encontra rodopiando em si próprio. Vamos sair desse redemoinho que está imposto por nós mesmos, a vivência planetária. Que Jesus nos abençoe. Até breve, com mais uma reflexão para assim nos postarmos diante de nós mesmos e dizer tal qual Francisco disse ao Pai Maior: eis-me aqui como servo, e como servo quero te servir. Que assim seja, fiquem todos em paz.